Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao último vídeo da série de vídeos da Semana do Design Floral em Foco. Hoje nós vamos falar de estruturas de design, um assunto que é extremamente relevante a partir do momento em que nós precisamos mostrar elementos bem diferenciados no design floral. Vamos lá? Antes de começar, eu quero deixar uma frase que eu acho super importante, tá? Um bom design é completo até o último detalhe. Nada deve ser arbitrário ou deixado ao acaso, tá certo? Cuidado e precisão no processo de design mostram respeito ao cliente. E é com essa frase que a gente inicia esse vídeo sobre estruturas de design. Tá certo? As estruturas de design, elas são importantíssimas quando você quer apresentar material mais diferenciado. E eu tenho certeza que muitas vezes ela chama muita atenção, por isso que a gente tem que ter tanto esse detalhamento. E eu já deixo aqui uma informação para vocês, que quando a gente trata de estrutura floral, a gente tem que pensar em detalhes. Tá certo? Tudo tem que ser perfeito ou se aproximar muito disso. A partir do momento em que o cliente, ele vai conceber isso de um modo como um todo. Então, essa forma que nós estamos criando, ela é extremamente importante para que o nosso design floral esteja aí plenamente apresentado, tanto numa loja de flores quanto numa decoração. Então, vamos falar de estruturas hoje. Quando a gente fala sobre esse assunto, os alunos eles sempre ficam com algumas dúvidas, né? E eu já vou mais ou menos tentando elucidá-las desde aqui, né? Quando a gente fala de estrutura, eu estou falando de uma forma, tá certo? De um objeto que nós estamos criando para conter o elemento floral. Então, quando a gente fala da estrutura, a estrutura ela tem uma dimensão muito maior do que o conjunto. Tá certo? Então, se ela tem esse dimensionamento muito maior, eu tenho que dar uma atenção muito grande a ela. Tanto é que se a gente for perceber, quando a gente trabalha com estruturas, o nosso grande trabalho está ali na montagem da estrutura. Então, eu preciso ter muito cuidado com os tipos de materiais que eu vou utilizar naquela estrutura, de modo que ela favoreça bem o meu design, tá? Mas, é claro, ela também, além de favorecer o meu design, ela tem que me favorecer também no aspecto mecânico. Então, não posso esquecer disso. Então, são muitos detalhes, né? Eu digo que é exatamente a construção, certo? Então, nós precisamos construir algo, tá? Só que esse algo, além de bonito, além de esteticamente interessante, tá? Ele precisa ter uma mecânica adequada para que possa responder aquilo que nós tratamos como função, que é o design. Para qual objetivo aquela estrutura está sendo montada, tá certo? Então, vamos começar. Nós temos vários tipos de estruturas. Eu queria mais ou menos mostrar para vocês alguns deles. Vamos lá. As estruturas que nós temos são a estrutura herbácea, a estrutura lenhosa, a sintética e a mista, tá certo? Quando eu falo de estrutura herbácea, eu estou falando de estruturas que levam folhas em sua composição ou elementos como o junco, que é um complemento floral. Tá certo? Então, todas as vezes que eu tiver a folhagem ali constituindo a estrutura, eu vou sempre indicar que essa estrutura é uma estrutura floral herbácea. Tá certo? Tem algumas características importantes nisso daí, depois eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês, mas nesse primeiro momento, todas as vezes que eu montar estrutura com folhagens, com complementos florais, tá certo? Eu estou montando uma estrutura herbácea. Tá certo? Vamos para o segundo tipo de estrutura, que é a estrutura lenhosa. Vocês podem olhar na imagem que nós temos muitos elementos mais duros, né? A gente está visualizando aí o vime, a gente está olhando o cipó, a gente está olhando os galhos de kiwi, tá certo? Todos eles estão montando aí estruturações para o que eu vou utilizar como elemento floral, tá certo? Então a estrutura, ela tem aí essa característica de ser feita, tá certo? Com elementos mais amadeirados, né? Elementos mais rígidos. Então nós temos uma estrutura que nós vamos classificá-la como estrutura floral lenhosa, tá certo? Então a gente sempre vai pensar nessa questão da madeira, né? De elementos duros, mais elementos naturais, importantes, que realmente possam vir favorecer a construção da minha estrutura floral. Tá certo? Vamos para um próximo tipo de estrutura. Estrutura floral sintética.
né? A gente pode notar nessas imagens que eu já vou ter elementos que são diferenciados, né? Eu tenho a lã que é utilizada nessa primeira imagem, eu tenho ali acabamentos de madeira que eu estou utilizando para criar essas construções, do mesmo modo como eu tenho as telas de cola quente aí junto da orquídea, da Austramélia. E também tenho, do mesmo modo, telas sintéticas que montaram a estrutura do arranjo que contém as echevérias, tá certo? Quando a gente fala de estruturas sintéticas, gente, eu tenho aqui constituído, claro, eu estou utilizando a lã, eu estou utilizando o acabamento de madeira, tá certo? Que são essas lâminazinhas aí que eu estou utilizando para fazer as construções, mas eu posso utilizar diversos tipos de materiais sintéticos, tá? Eu posso utilizar um plástico, eu posso utilizar um elemento metálico, tá certo? Então, nessa classe de estruturas, nós podemos utilizar vários elementos que não sejam florais, tá certo? Mas que se adequem exatamente ao elemento que eu quero construir, tá? Vamos lembrar que quando a gente fala de estrutura sintética, é tudo que realmente não tem vínculo com a natureza, ela não provém da natureza. Então eu estou utilizando outros materiais. Eu me lembro que uma vez eu fiz um evento, né, até num sindicato aqui de São Paulo, que eles são sindicatos de sucatas, né, então é bem interessante que eles trabalham com diversos materiais recicláveis. E nesse evento eu fiz questão de utilizar os materiais recicláveis que eles utilizavam. Tá? Como a decoração era praticamente para homens, né, constituída para homens, então eu utilizei a cor azul, né, para compor a decoração. Então a decoração foi toda feita em tons de azul. E eu utilizei muitos delfínios azuis, que são flores muito bonitas, exuberantes. E para criar exatamente um efeito bem bacana dentro da composição, eu utilizei várias peças metálicas prateadas. Então eu tinha pedaços de alumínio super interessantes, as bases eu utilizei os freios de roda, tá certo? Os freios de disco, né? Que são ali esmaltados, ficaram super bacana com os materiais prateados, tá certo? Então vários tipos de alumínios que eu utilizei. Então quer dizer, você vai trabalhando em cima da função, tá? Eu quero trabalhar, o evento é para um grupo, um sindicato de sucatas, tá certo? Então nada melhor do que utilizar os elementos sintéticos e construir as estruturas com esses elementos sintéticos. Então é muito importante isso. Então uma estrutura floral sintética, ela pede aí elementos diversos, tá? Vai exatamente da criação, da criatividade de vocês para atingir o objetivo que vocês querem naquela construção, tá certo? Então vamos lá, vamos adiante. Agora nós vamos para a estrutura floral mista, tá? Por quê? Porque eu vou, a partir de agora, unir dois elementos, um elemento floral. No caso, dessa primeira imagem que vocês estão vendo, eu utilizei um elemento herbáceo, que foi a folha de haram, a folha de aspiristra, tá certo? Com uma estrutura de ferro, né, metálica. Então eu estou utilizando dois elementos para construir o arranjo, tá certo? Então a estrutura, tanto é que a gente vê bem forte aí a estrutura de ferro, tá certo? Mais a folha para criar uma estrutura floral mista, tá? Do mesmo modo, como eu posso na imagem de cima, a gente pode construir a estrutura floral mista com elementos herbáceos e elementos lenhosos. Então eu posso utilizar o herbáceo com o lenhoso, tá? Então eu posso construir a estrutura dessa forma, tá? Às vezes quando eu tenho esse tipo de estrutura, fica até mais fácil para que eu possa manusear. Por quê? Eu quero uma característica aqui, eu quero outra característica aqui, que de repente a característica que eu preciso, o elemento herbáceo pode não me dar, tá? De repente um elemento sintético ele me dá, porém eu preciso de uma base mais lenhosa que vai ficar mais fácil utilizar um elemento mais natural, porque visualmente pode ser até mais atrativo, tá certo? Então quer dizer, tudo isso demanda de quê? Demanda de um planejamento, demanda de como você quer instituir a estrutura. Porém, essa estrutura precisa ser muito bem desenvolvida. Essa estrutura precisa ter uma mecânica muito interessante. E uma coisa que eu sempre falo quando a gente lida com estrutura,
pense sempre na etapa seguinte. Pense em como você vai utilizar as flores dentro daquela estrutura. Se eu quero que a flor entre nesse ponto, eu preciso fazer com que a estrutura tenha uma mecânica adequada para aquele ponto, né? Não adianta, por exemplo, voltando aí essa imagem que vocês estão vendo, vejam que nós temos uma estrutura toda montada com vime e parafina. Tá certo? Então ela foi toda colada, né, com a parafina e o vime. Né? Todas as vezes que eu construo uma estrutura, eu já tenho que pensar como que eu vou colocar as flores nessa estrutura. Então por isso que eu digo que tem que ser muito bem planejado, tá certo? Porque não dá para eu construir a estrutura para depois eu pensar como que eu vou constituir o elemento floral junto a essa estrutura. Tá certo? Então, olha, lembre-se que eu estou montando um objeto para conter um elemento floral. Tá certo? Então, eu não posso esquecer aonde esse elemento floral vai entrar e como ele vai entrar. Porque muitas vezes, como uma estrutura como essa que vocês estão vendo, eu tenho um bloco bem compacto de vime, tá certo? Que foi o vime azul que cortado em pedaços com a parafina, né? Se eu não criar exatamente um ponto aonde, por exemplo, essa flor vai entrar, depois como é que eu vou colocar ela de modo que eu consiga hidratar essa flor? Então eu tenho sempre que pensar em todos os aspectos técnicos quando eu estou falando de estrutura. Eu não posso simplesmente, é bacana isso, mas quando eu penso em colocar exatamente a flor, e agora? Como é que eu vou colocar a flor? Então, novamente, a estrutura ela tem que ser pensada precisamente. Tá? Então, por isso que é necessário um planejamento aí bem prévio e onde vai acontecer, fazer alguns esboços e tudo mais. Tá ok? É muito importante o esboço, tá, gente? É muito importante mais ou menos rascunhar algo, tá? E perceber mais ou menos como é o aspecto mecânico daquela montagem. Então, toda vez que eu estou construindo uma estrutura, eu tenho que pensar na mecânica. Tá? A mecânica o quê? A mecânica de construção. Como é que isso vai ser construído? Como é que ele vai ser fixado? Quais os materiais que eu vou fixar? Tá? É muito importante isso. Para quê? Para que você tenha características bem firmes da sua estrutura. Tá? Se vocês observarem na imagem aí, essa peça, essa bola que vocês estão observando aí, ela foi feita com linho e cimento. Tá certo? Então eu tenho aí o linho e o cimento sendo utilizado nessa bola. Então eu sei que, por exemplo, o linho junto ao cimento ele me dá a estruturação firme para eu criar uma bola desse tamanho. Por quê? Porque o linho ali ele está efetivamente sustentando o cimento, tá certo? Então simplesmente utilizei cimento e um tecido de linho para montar essa bola, tá certo? Então, dá para perceber que eu preciso conhecer bem esse aspecto da construção. Então, toda vez que eu vou construir algo, eu preciso pensar fortemente na mecânica, não esqueçam disso, tá certo? Se eu vou amarrar alguma coisa, como é que eu vou amarrar, tá certo? Que tipo de material e, fundamentalmente, né? Vamos lembrar um pouquinho da frase que eu falei inicialmente? Detalhes, né, gente? Todos os elementos que estão sendo incluídos ali dentro da estrutura têm que passar desapercebido. Isso é importante. Ou se ele vai ser percebido, que ele seja esteticamente interessante. Tá? Se ele está apenas segurando ali, sustentando algum tipo de material, então eu não preciso apresentar isso, então eu preciso pensar em como que eu vou esconder aquilo na estrutura. Tá? Uma das coisas que eu percebo muito quando a gente trabalha com estrutura, o cliente ele vai muito próximo da estrutura, ele quer ver realmente como acontece, tá certo? E isso é uma das coisas que nós temos que ter como ponto aí de interrogação, de que se o cliente ele vai olhar a minha estrutura muito próxima, eu preciso cuidar para que as mecânicas estejam muito bem feitas, para que as mecânicas não estejam sendo apresentadas a ele, de modo a desfavorecer ou depreciar a estrutura que eu estou criando naquele momento. Tá? Então, muito cuidado com a mecânica. Eu digo que às vezes a gente tem estruturas lindíssimas, mas quando você vai observar os pontos da mecânica que foram utilizadas para a construção, elas estão aparecendo, então tem pedacinhos de material, isso nunca é bacana para você apresentar uma estrutura floral, tá certo? E um design floral como um todo, tá certo? Então, lembrem-se sempre disso. E o último ponto importante, né, da estrutura floral que eu quero falar com vocês é a estética. Gente,
O design ainda é muito associado à estética, né? Mas, é claro, a gente sabe que a sua função transcende esse ponto. Mas ainda temos muito essa questão do design estética, tá certo? Essa associação, ela é ainda muito forte, tá? E é claro, quando a gente fala... O conceito estético provém da palavra grega estesis, e significa algo como percepção sensorial, né? Então, ora, com isto se considera apenas um aspecto da estética, tá? A definição mais ampla da estética considera como ciência das aparências perceptíveis pelos sentidos, tá certo? Perceptíveis pelos sentidos, tá? Por exemplo, a estética do objeto, tá? Então, o conceito central da estética do objeto é o da forma, onde a gente vai perceber que esta aparece como conceito superior para a aparência global de um objeto estético. É muito importante a gente perceber que a estética é o conjunto final, é aquilo que o meu cliente vai perceber, tá? E se é aquilo que o meu cliente vai perceber, eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso. Então eu não posso esquecer que a estética, ela é muito importante. A estética é exatamente aquele conjunto final, né? Aquilo que a gente observa na forma. Então a estética está muito ligada à forma, tá certo? Então eu tenho que apresentar exatamente um resultado grandioso na minha estrutura, tá? Então a minha estrutura floral, ela deve apresentar uma estética atrativa, bem interessante, bem montada e com um detalhamento máximo. Esse é um ponto muito importante. E a gente vai para um ponto que é aí crucial quando a gente está falando de estrutura. Vocês vão perceber que todas as vezes que você está construindo ali uma estrutura, você tem um trabalho incrível para construir aquilo, um trabalho demorado, tá certo? E a gente não pode perder esse trabalho. Então é por isso que a gente tem mais ou menos uma proporção de material que é importante para quando você for montar a sua estrutura floral e apresentar o seu design. Tá? Então eu vou ter que ter um cuidado para que o elemento floral ele não tome uma proporção maior do que a estrutura. Tá? Por isso que muitas vezes quando eu estou dando aqui os cursos com alguns alunos, eu sempre falo para eles utilizar uma proporção de 70-30. Isso quer dizer o quê? Que eu sempre vou utilizar mais ou menos 70% da estrutura e 30% de elementos florais. Por quê? Porque se eu utilizar mais que isso, ele vai encobrir, o elemento floral pode encobrir a minha estrutura e eu perco a minha estrutura. Então, ora, se eu quero que eu estou montando ali um trabalho super cuidadoso, super detalhado, e nesse momento eu perco ele quando eu coloco a flor, tá? Então houve um erro ali de planejamento. Então é importante que a estrutura tenha essa proporção. Então 70% de estrutura, 30% de elemento floral. Esse 30%, nem o 70% é um valor fechado, gente. Mas a gente precisa trabalhar aproximadamente de modo que a gente perceba que existe um equilíbrio entre a estrutura e o elemento floral que você está colocando nela, tá bom? Então não esquece desse detalhe. E é claro, todos os tipos de materiais, quando a gente fala de design floral, a gente sabe que todos os materiais podem ser utilizados numa estrutura. Tá? Qualquer tipo de material, né? Se você olhar um material e perceber que ele pode te trazer resultados, você pode utilizar ele para a sua estrutura, tá certo? Então, era essa a informação que eu queria passar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Quem gostou, manda as mensagens, deixa aí algum comentário, tá certo? Se inscreve no canal para que realmente esse canal possa crescer bastante, tá certo? E fundamentalmente, tá? Avalia bem todas as informações que estão contidas em todos os vídeos aí da Semana do Design Floral. Vai anotando pontos importantes para que vocês possam melhorar muito o trabalho de vocês, tá certo? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado e até logo!